Agora vamos ao vivo para o centro de Vitória, onde está sendo lançada uma coletânea inédita sobre a história indígena capixaba. São 12 livros, um para cada etnia do Espírito Santo, resultado de 12 anos de pesquisa. O evento conta com exposição, roda de conversa e muita história para conhecer mais sobre os povos originários. É isso mesmo, Isabela Toscano, uma boa noite para você. Boa noite, Guilherme. Boa noite para todo mundo, exatamente. A gente está aqui no Arquivo Público do Espírito Santo, onde acabou de acontecer a cerimônia de lançamento da segunda parte desses livros, né? Você citou, são 12 livros, uma coletânea aí que resume bem a história dos povos originários aqui do Espírito Santo. Para conhecer um pouquinho mais dessa história, saber como que foi feito aqui, estou aqui com Henrique Valadares, o arqueólogo, e também Júlio Bentivoglio, italiano, historiador, né, professor também da UFES, e quem são dois ali cabeças assim do projeto, né? O Júlio criou o projeto, depois o Henrique também entrou junto nessa onda, então vamos convidado, né? Então vamos conversar um pouquinho com eles. A primeira pergunta que eu faço é que esse projeto é um projeto inédito, né? Não teve uma pesquisa tão completa assim no Brasil até então. Vocês então participam de um ineditismo aqui. Qual a importância de se trazer tão detalhadamente a história de povos originários de um local, como vocês estão fazendo? A importância, a gente tira aquela ideia de que há um indígena genérico na história do Espírito Santo e a gente coloca dentro dos estudos de história, de cultura, uma diversidade maior, né? Então vai desde os puris, temiminós, os machacali, os pataxós, né? Os boruns e toda a diversidade de grupos falantes de mesma língua ou não, mas que possam apresentar um mosaico mais diverso, né? Exato, e são 12, a gente está falando de 12 povos, muita história para contar, muita história construída e vivida também. Qual é a contribuição, assim, acho que 12 anos de pesquisa não dá para se resumir em 4 minutos, mas qual é a contribuição que vocês mais perceberam, assim, desses povos originários aqui do Espírito Santo? Acho que, em primeiro lugar, é realmente mostrar que esse panorama ele é muito mais variado, diversificado, são muito mais etnias do que a sociedade capixaba conhecia. Então, é surpreendente você, quanto mais se aprofunda nos dados arqueológicos, os dados etnográficos, históricos, né, da documentação histórica, enfim, você verifica pistas e essas pistas vão compondo esse mosaico da população indígena, dos povos originários, ver como eles vieram, essas dinâmicas de população, regiões do estado do Espírito Santo onde eles mais fixaram. Mas para mim, eu acho que talvez uma das maiores contribuições sejam as traduções que foram feitas de documentos ou registros de etnógrafos, antropólogos do século XIX, século XVIII, que eram textos não traduzidos para a língua portuguesa e que desde o primeiro volume dos Puri a gente começou a traduzir esses documentos e eles vêm sempre acompanhados de uma análise. E os livros são interdisciplinares, então assim, tem capítulos escritos por historiadores, por cientistas sociais, por antropólogos, por arqueólogos, é o caso do Henrique. O Henrique foi desde o início uma figura fundamental, uma pessoa fundamental nesse trabalho, que há muitos anos ele tem devotado pesquisas de campo, trabalho de campo, mas também muitas leituras densas sobre a história indígena. Então assim, é fundamental a presença dele nesse projeto. É isso, né? E só para encerrar aqui rapidamente, como que as pessoas têm acesso aos livros que vocês acabaram de lançar? A gente pode entrar em contato, né, pessoalmente, ou comigo, ou com o professor Júlio, né, para a compra. A gente só vai vender os 6 últimos exemplares porque os 6 primeiros já esgotaram. Os 6 primeiros vão estar disponíveis em breve no site do Arquivo Público. De forma gratuita? De forma gratuita. Perfeito, então. Muito obrigada por vocês conversarem aqui com a gente, fazer essa pesquisa tão importante de saber de onde a gente veio, para a gente entender como e para onde a gente vai. Eu volto com vocês, Guilherme.